Hoje eu quero fazer um panorama com os irmãos daquilo que a gente viveu nos últimos 21, mais 15, talvez nos últimos 2 meses. O pastor, direcionado por Deus, guiou a igreja em 15 dias de oração, pelas madrugadas, depois 21 dias de jejum. Muitas vezes esses impulsos de Deus, num primeiro momento você não entende a razão, o motivo, mas quando você olha o todo e você chega hoje olhando para trás, o Senhor me orientou, me guiou numa palavra que vai de encontro, que completa, que se une àquela palavra que o pastor trouxe na semana passada e a todo esse contexto que nós estamos, de busca ao Senhor, de oração ao Senhor. Quem aí lembra o que o pastor falou na semana passada? Nós pregamos aqui, o pastor falou sobre Crônicas, 2 Crônicas, onde os inimigos tentavam o povo de Deus. Então o povo de Deus precisou ir fechar as águas para o inimigo parar de se alimentar, subiu torres, fechou as brechas para o inimigo. No mundo espiritual, nesses 15 e 21 dias, nós levantamos torres de vigias, nós fechamos as brechas, tiramos o alimento do inimigo, que era a água. Então, nós construímos um lugar de busca ao Senhor, um lugar de intimidade com Deus. E quantos aqui acreditam que, se nós buscarmos a Deus, Ele nos responde? Quantos acreditam que, se o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar, Ele vai olhar do céu e responder ao seu povo? Vocês creem nisso? Então, como forma de completar esse momento, o pastor falou sobre vigiarmos, sobre orarmos. E em um momento da pregação dele na semana passada, ele disse que depois disso o sobrenatural viria. Então hoje eu quero falar sobre o momento que o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida. E para isso, nós não vamos nos ater a um texto hoje, nós vamos passar por diversos textos. E aí, o primeiro é o texto do pastor na semana passada. Abram em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32. Porque aqui eu perguntei para vocês acreditam que, se buscarmos, Deus responde com o sobrenatural? Vocês falaram sim. Mas só que o que faltou vocês me falarem então me prova na Bíblia. E aí a gente vai percorrer aqui alguns textos, provando que quando o povo de Deus se humilha, busca ao Senhor, o sobrenatural vem. Amém? 2 Crônicas 32. A presença do Espírito Santo hoje aqui, uma doce presença. Você pode sentir isso quando qualquer palavra parece que penetra no seu coração diferente. Várias coisas que falaram aqui hoje já penetrou no meu coração de um jeito que não penetra todas as vezes. O dedilhado do Mateus, quando ele estava tocando espelhos mágicos, e o pastor falou: os homens e seus espelhos mágicos não veem nada além de si mesmos. Só essa frase já de um jeito diferente entrou no meu coração, enquanto o Michel estava aqui ministrando. Essa é a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada, ela vai onde divide a alma e o espírito, as juntas e as medulas. O Espírito Santo entra, atinge quem ninguém mais pode atingir. Por isso que esse lugar do sobrenatural de Deus é onde você prova de libertação, de salvação, coisas que a olho nu você não vê, mas você sabe que aconteceu. Se te perguntarem, como você sabe que você foi salvo?
Algum anjo visitou seu quarto à noite e falou: olha, como diz um outro pastor, número de protocolo tal, número linha 3 do livro de salvação, chegando no céu só apresentar o formulário na entrada. Algum anjo já apareceu e falou isso pra gente? Não apareceu. Assim, às vezes pessoas recebem essas visitações. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Você não sabe explicar, mas você sabe que você foi atingido. Você sabe que você foi selado pelo Espírito Santo. E da mesma forma, essa manhã, eu quero que o nosso coração se desperte, porque nesse lugar da oração, do jejum e do sobrenatural, o sobrenatural de Deus atinge as nossas vidas. Com salvação de pessoas que estão ao seu redor que ainda não conhecem a Deus, de libertação de vícios, de bebida, de droga, de jogo, de dinheiro, de mulher, de sexo. Pessoas que são curadas no seu corpo. Você não vê isso acontecendo, mas você sabe que aconteceu. E essa manhã o Espírito de Deus, eu vou falar uma notícia para você, ele não saiu daqui quando a gente chegou. Ele permanece nesse lugar. Você crê nisso? Você pode adorar o Senhor? Na Bíblia diz: deixam-se ser cheios do Espírito, cantando hinos e salmos entre vocês. Adore ao Senhor agora por um momento. Nós te adoramos essa manhã, Senhor. O que seria de nós se não fosse a Tua presença? Ah, doce Espírito, o que seria de mim se não fosse a Sua presença? Nós te adoramos essa manhã, Senhor. O meu pedido é: quebra as cadeias nessa manhã. Liberta os corações essa manhã. Que os meus irmãos sejam cheios, mergulhados no sobrenatural do Senhor, para que quando chegarem perto de pessoas, o sobrenatural do Senhor aconteça. Sombra dos apóstolos curavam as pessoas, Senhor. Ah, Deus, o Senhor disse: vocês farão obras maiores. Senhor, nós não queremos viver de migalha nem migalha. Nós queremos viver como uma igreja forte, uma igreja que marcha, uma igreja que tem o escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados com a preparação do Evangelho. Espírito Santo, visita-nos essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, 2 Crônicas. Então nós vemos que no 16, aí a partir do 16, no capítulo 32, os oficiais de Senaqueribe, desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e desafiando. Então você está vendo aqui que o inimigo está afrontando, literalmente. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Vai para o 19. Referiram-se ao Deus de Israel como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Clamaram em oração aos céus. Vamos continuar, senão vamos perder. E aí o texto que o pastor leu na semana passada, e aqui que ele mencionou que o sobrenatural vem. Então depois que eles oraram, o Senhor enviou um anjo e matou todos os homens de combate, e todos os líderes e oficiais do acampamento assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Quantos soldados Ezequias e Isaías precisaram? Nenhum. O que eles fizeram? Joelho no chão. Quando
Paulo nos apresenta o cristão, ele não apresenta o cristão como um agricultor. Ele não apresenta o cristão como um sapateiro, como um pastor de ovelhas. Ele compara o cristão a um soldado. Só que nenhuma das armas desse cristão são armas físicas. Lá em Efésios 6, como eu falei aqui agora há pouco, ele diz: eu não vou ler o texto inteiro, mas só para vocês lembrarem. Ponham, pois, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, pés calçados com a preparação do evangelho da paz, escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dados inflamados do maligno, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo. Quando Paulo nos apresenta o cristão, ele diz que o cristão é um soldado que ora em todo tempo. Eu estou pulando aqui, não era para eu seguir essa ordem, mas Deus parece que nos mostrou nesses 2 últimos meses que o lugar da busca, da oração, da intimidade, não é uma vez por semestre quando a igreja chamar para o jejum. Deus está falando, não é nesse lugar do sobrenatural que você acha, depois que você busca a Deus, esse lugar não é um lugar de desejo nosso. Por que então, em vez de buscarmos esse lugar uma vez por semestre, a nossa vida não pousa dentro desse lugar? Deus, em toda a sua palavra, nos chama a não fazer uma campanha, mas viver 100% dos nossos dias mergulhados no relacionamento com Ele. Então, quantos aqui acreditam que se você precisa de um livramento, você ora ao Senhor, Ele livra você? Ou seja, se nós acreditamos que se a gente busca, Ele responde, porque a gente não vive nesse lugar onde nós vamos viver todos os dias as respostas que nós precisamos. Preciso voltar, senão eu vou sair do meu linha de raciocínio. Daniel 10, abra Daniel 10. Daniel 10, a partir do versículo 1. A gente falou disso acho que não foi no primeiro jejum desse ano, ou do ano passado. Do 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltsazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, e numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas, 21 dias chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Pula para o 10. Em seguida, a mão de alguém tocou-me, e pôs sobre as minhas mãos os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Olha o que ele vai falar agora. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Parece que Deus se move quando um justo põe o joelho no chão. Parece que o mundo espiritual caminha, anda, se mexe, ordem aos anjos para que sirvam aqueles que o buscam. Na Bíblia diz que são os anjos, senão espíritos ministradores, que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Pode deixar que eu leio esse. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o povo estivesse vivendo no lugar de intimidade com Deus, não precisaria voltar a Deus para ter as bênçãos. Ele diz: se afastar dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra. Existe um lugar que a gente não precisa voltar, existe um lugar que a gente só se mantém. Isaías 50 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. A partir dali fomos chamados de rebanho de Deus, rebanho do seu cuidado. A ovelha ouve a voz do seu pastor e o segue. O nosso lugar não é longe do rebanho. O nosso lugar é no lugar da intimidade com Deus, que se traduz pela oração, pelo perdão, pelo jejum. E nesse lugar nós provamos do cuidado sobrenatural de Deus. O salmista provou disso quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está falando que ele via Jesus, Deus parado do lado dele. Espiritualmente, ele entendia que o Senhor era o seu pastor, nada faltava a ele, porque ele estava no lugar de cuidado de Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois não fisicamente, ele não era Deus que estava caminhando com ele, ele sabia que quando ele estava na presença de Deus, o cuidado era certo. Ele sabia que quando ele se mantinha na presença de Deus, o cuidado de Deus era exato para ele, não falhava. Vamos lá, Mateus 7. Mateus 7, 7. Em tudo que eu estou dizendo, eu quero que a gente chegue à conclusão que a gente não precisa ir a nenhum lugar, a gente só precisa ficar no lugar de intimidade, de busca ao Senhor, que aqui naturalmente nós vamos viver sobrenatural. Mateus 7, 7, 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Nós não temos que conquistar nada. Tudo já foi conquistado. Nós não temos que pular as ondas, fazer sacrifícios, tudo já foi feito. Você pode falar: não, mas parece que é uma troca, eu preciso buscar Deus para Ele me dar. Só virou uma troca porque a gente foi embora. E não é uma troca, é porque Ele é fiel. Ele fala: se você ficar aqui, eu nunca vou te deixar. E pra gente parece uma troca porque a gente está olhando de fora agora. Fala: Deus, mas para eu ter aquilo ali, eu preciso fazer isso. Fala: não, você nunca precisar fazer isso. Você precisa me buscar, porque eu já te dou. Nunca se tratou e não se trata de uma troca. Se trata dele ser fiel. Ele fala que você pede e você encontra. Busca, você vai encontrar. Bate, a porta vai ser aberta. Não existe um caminho fechado mais. A porta já foi totalmente destruída pelo sangue de Jesus. No final, vou até pedir para o louvor tocar o grito. Está consumado, enfim. Eu não lembrava da letra, mas eu vi aqui. E é exatamente isso que aconteceu. Jesus se deu na cruz para que o relacionamento voltasse. E infelizmente, eu me incluo, eu e você. A gente olha para esse sacrifício, muitas vezes as distrações do dia nos deixam esquecer dele. E a gente sai desse lugar da bênção, da graça, do presente gratuito de Deus, sabe, essa recompensa de estar na sua presença. E a gente se vê num lugar escuro, sem resposta, e Deus fala: ei, a porta já está aberta para você. Então eu quero trazer para nós essa manhã
chamado de Deus para a gente pegar isso que a gente viveu e aplicar no nosso dia. Esse é o objetivo da minha mensagem hoje. Então, se a gente orou por 15 dias, separe 20 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia. Não conseguir orar no dia, não tem problema nenhum. Vai no seu dia seguinte, ora mais 20 minutos. Um jejum, na história fala pra gente que os primeiros cristãos ali dos primeiros 100, 200 anos, eles jejuavam 2 vezes por semana. Pega um dia da sua semana, jejua. Você vai encontrar um lugar de delícias com Deus. O salmista fala: na tua presença existe delícias perpetuamente. Será que nós temos provado das delícias de Deus? E esse não vai ser mais um lugar, quando nós entrarmos aí, não vai ser mais um lugar que a gente vai provar só quando a gente precisar de um livramento. Fala: um parente meu entrou numa situação, eu preciso de um livramento. Ora, Deus responde. Não vai ser mais isso. Não vai ser um lugar de uma vez. Você não vai mais viver de migalha em migalha. Você não vai mais viver pedindo: me ora por mim, ora por mim, ora por... Amém, é uma bênção, precisamos orar uns pelos outros. Mas você vai viver num lugar onde você vai transbordar de Deus. E alguém vai falar para você: tem alguém precisando de oração? Vamos orar, que Deus, eu sei que Deus pode fazer. Vamos, onde precisa? A pessoa, ela precisa de uma libertação. Vamos orar. Porque você vai estar transbordando dessa presença. Assim, nós seremos uma igreja que caminha, que marcha. Uma igreja forte. E uma igreja que vai ter vitória sobre a carne e o pecado. Os nossos maiores inimigos não são os políticos. Os nossos maiores inimigos, não, eu posso dizer que não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A carne e o pecado que tenazmente nos assedia. Se nós não estivermos nesse lugar da busca de Deus, a carne e o pecado vão abraçar cada vez mais os nossos corações. E não vai precisar de nada e nem ninguém para que você se afaste da presença de Deus. Então, nesse lugar da busca, da oração, nós nos estaremos vitoriosos sobre a carne e sobre o pecado. Amém? Você dá um glória aí, solta os braços. Eu olho daqui de cima, tá tudo muito tenso, vocês estão me olhando aqui. Dá um glória a Deus aí. Aproveita que a gente é pentecostal, irmão. Poxa, vamos gastar um pouco o aleluia aí. Então aí você me pergunta: legal, eu entendi então, que se eu for para o lugar da oração, da busca de Deus, esse lugar de me deleitar no Senhor, o sobrenatural vai acontecer. E aí você me pergunta: mas que sobrenatural é esse? É o sobrenatural de alguém te perguntar sobre Deus e transbordar de dentro de você as palavras. É o sobrenatural de você orar pelas pessoas, elas serem libertas dos seus medos, o seu próprio medo ser quebrado, cadeias serem destruídas, o sobrenatural de depressão, de ansiedade ser dissolvido na presença de Deus. Pergunta depois para minha mãe, está aqui no cultinho com as crianças. Fala: como você foi liberta do síndrome do pânico? Pergunta para ela. Ela vai te contar uma das experiências mais lindas. Então, no sobrenatural de Deus, como Paulo e Silas estavam na prisão, eles não precisam cavar um buraco para sair, as portas abrem. Nós vemos em Crônicas que eles não fazem nada, um anjo de Deus vem e resolve. Em Daniel, ele fala: Daniel, desde o primeiro dia eu te vi e eu fui enviado. Nós vamos começar a provar do favor sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Isso não está limitado aos pastores que estão aqui. Nós estamos vendo aqui em Atos
Estevão, Felipe, o quanto eles foram usados por Deus, está disponível para nós. Eu convido vocês essa manhã, vamos entrar nesse lugar de permanecer na presença de Deus. Finalizando a minha primeira parte, só tem duas, fica tranquilo. Essa é a segunda. Eu quero reforçar que para entrar nesse lugar, algumas ferramentas vão ser indispensáveis para nós. Uma delas é a oração que eu acabei de falar. E eu vou listar alguns textos na Bíblia que nos chamam a orar incessantemente. Em Efésios, eu já disse, em Efésios 6, Paulo diz, depois que ele fala da armadura, orando em todo o tempo. Paulo, em Romanos 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em 1 Tessalonicenses 5, 17, esse versículo ele é até curto, né? Olha o que ele diz: orem constantemente, nessa versão na minha, sem cessar. Em Lucas 18, 1, antes de começar a contar sobre o texto, a parábola, Lucas dá uma nota para a gente. Ele diz assim: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte palavra, para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Eu falei que Paulo falou uma coisa, aí você pode falar para mim, eu queria ouvir das palavras de Jesus. Acabamos de ver que Jesus, o motivo dele contar aquela palavra é para que eles orassem sempre. Jesus, quando ele apontava para os religiosos da época, eles falavam, ele ensinava os discípulos a orar, e ele falava, olha, vocês veem eles orando, não seja como eles. Jesus não estava falando assim, olha, vocês não precisam mais orar. Ele está falando, olha, a forma que vocês precisam orar não é essa. Ou seja, Jesus está reafirmando para eles, vocês precisam orar e jejuar. Porque ele conta duas vezes, né? Ele diz, olha eles orando e olha eles jejuando. Você entra no seu quarto, fecha a porta, seu pai, que te vê em secreto, o recompensará. Além de tudo, olha isso, meus irmãos, além de já ter sido um presente, entrarmos na presença de Deus. Na presença de Deus, Deus nos presenteia. Será que a gente está perdendo tempo? Se é que a gente olha para trás e fala, Senhor, quantos presentes eu devo ter perdido do Senhor, que eu não estava no lugar da oração. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Eu acho que não precisa de motivos mais para a nossa vida não se tornar um domingo com Deus, mas se tornar todos os dias com Deus. De Deus não ser mais uma única área da nossa vida, de a partir de Deus a gente olhar para todas as outras áreas da nossa vida. Esqueci de um aqui, 1 Pedro 4,7. Mundo afora. Essa? O que tenho agora, só tenho você. Pode ir, vocês sabem esse louvor, vocês sabem ele?
Vamos cantar esse louvor? Como é o nome dele? Eu tenho você, para pôr a letra. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei. Obrigado, Senhor, porque a sua graça vem sobre nós, Pai. Só tenho você. Você pode dizer isso? Senhor, nós vagamos por tanto tempo longe da Tua presença. Nós vagamos por tanto tempo longe dos Seus pés. Mundo afora. Obrigado, Senhor. Obrigado. Só tenho você. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba um novo batismo com o Espírito Santo. Receba um novo batismo com o Espírito Santo. Adorado é o Senhor. Todo dom perfeito vem do alto. Espírito Santo, vem ao nosso encontro hoje. Testifique essa palavra, Senhor. Testifique essa palavra, Senhor. Nós te adoramos hoje aqui. Nós te adoramos hoje aqui, Senhor. Te adoramos hoje aqui. Te adoramos, Pai. Não há outro como tu. Senhor. Desperta a sua igreja. Obrigado, Senhor. Pedro diz: estejam alertas por meio das suas orações. Sabe o que vai vir com tudo isso também? Dons do Espírito Santo. Deus deu dons para a sua igreja. Eu lembro que eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a ser impulsionado por Ele, e às vezes eu estava em algum lugar, e aí, nossa, Deus me puxava assim, e vinha uma mensagem inteira no meu coração sobre alguém. Um dia eu estava saindo assim de uma igreja, aí, nossa, me puxou assim para a pessoa, eu só sabia que tinha alguma coisa com a esposa dele. Ele chega e fala, eu pergunto para ele, aconteceu alguma coisa? Ele, rapaz, é que hoje minha esposa desmaiou e não sei o que. Como eu saberia daquela informação, se não o Espírito de Deus que habita aí dentro de você? O Espírito quer soprar sobre a sua vida dons dele, para você ser útil nessa tarefa. Só que ele não usa se você não busca primeiro. Então, a resposta da busca é naturalmente você ser usado por Ele também. Estou terminando aqui agora. Sobrar um tempinho para a gente adorar o Senhor.
O escritor do livro O Peregrino tem uma frase que foi dada a ele dizendo assim: ore com frequência, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. A outra frase de Martinho Lutero: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa, obrigado, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio do cristão é orar. Eu tinha outras coisas para dizer relacionadas a jejum, mas eu quero ressaltar dentro da oração algo que tem edificado a minha vida. Há 11 anos atrás, na Bíblia diz: quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, e em espírito ora mistérios. O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Deus nos deu também uma linguagem de oração sobrenatural. Nós, pentecostais, carismáticos, acreditamos que a linguagem sobrenatural de Deus, o que a gente chama de línguas, vem sobre o nosso coração para nos ajudar na oração. Em espírito fala mistérios. Minha oração é porque nas suas orações, se você ainda não fala em línguas, você mencione isso para Deus. Que essa manhã seja uma oportunidade para você ser cheio com o Espírito Santo, transbordar nas ruas onde você estiver. E em resumo, Deus está nos convidando a não viver uma frequência com Ele, mas viver habitando permanentemente na sua presença. O salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na sua casa. Você pode se levantar. Obrigado, Deus. O Senhor sabe de todas as limitações que eu tinha antes de chegar nesse lugar hoje. O Senhor foi fiel, me concedeu saúde, voz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo é teu, Senhor. Obrigado. Senhor, que o teu Espírito venha sobre nós e testifique a tua palavra, a palavra que foi falada essa manhã. Que haja aqui, Senhor, um espaço aberto, Pai, para os corações, Senhor, que estão sedentos pelo Senhor. Que haja um espaço aberto aqui, Pai, para encher de vinho novo, Senhor, os odres que se apresentam na tua presença. Espírito Santo, nós te louvamos. Vem e faça a sua obra. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos louvar o Senhor.